Paulistano Rádio. Podcast. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast da Paulistano Rádio. Eu sou o Milton Passi, da equipe de Marketing e Comunicação, e estou aqui hoje para falar com Regis Trois Ávila, um dos grandes esgrimistas da história do país no esporte, também um dos grandes nomes da história do paulistano. Ele vem aqui hoje contar para a gente na rádio um pouco do que é o esporte, um pouco do que é o trabalho dele, um pouco do que é tudo que envolve essa modalidade que tem, assim, se não é tão popular, tem seguidores apaixonados, né, e praticantes mais ainda. Também está comigo aqui o Murilo Pessoa, que também é da equipe de Marketing e Comunicação. E, como sempre, já lembrando, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Tendo pergunta para o Regis, manda. Esse aqui é gravado, mas a gente passa para ele e responde depois, tá? Compartilha com o pessoal. Vamos aí, que a Paulistano Rádio está fazendo um bom trabalho no sentido de falar do paulistano e também falar de esportes, culturas e social. Queria já começar com o Regis falando. Se apresenta um pouco também. Muita gente te conhece, mas claro, fala um pouco de você, por favor. Boa tarde, boa noite a todos aí. Queria agradecer primeiro o convite e dizer que sou um gaúcho, com mais da metade da vida já em São Paulo, então eu já sou um paulistano gaúchês. E vim em 91 para cá, completei 30 anos de paulistano em dezembro do ano passado. Meu primeiro projeto era ficar 4 anos aqui, acho que errei um pouco as contas, né? Pouquinho. E estou muito feliz em São Paulo. Estou bem resolvido, tenho um clube que me apoia, tenho uma sala que cada dia me traz mais surpresas agradáveis, mais resultados, mais gente treinando. E entendo que o clube, com o apoio que tem dado, a coisa vai cada vez de vento em popa e vai melhorando mais. Sou um apaixonado, faço o que gosto, me pagam para isso, gosto muito mais ainda. E sou extremamente cuidadoso com esse esporte que eu acho que ainda falta muita divulgação. Sem dúvidas. O Regis, para quem não conhece bem a história dele, tem na Paulistano TV o vídeo. A gente vai colocar o link na descrição, tanto na Paulistano Rádio como no YouTube, para você que estiver assistindo a gente. Murilo, já que acompanham inclusive a esgrima aqui no Paulistano há muito tempo, começa com a sessão de perguntas, porque pro Regis acho que a gente vai fazer uma metralhadora aqui. Não, o Regis, assim, eu acompanho, eu brinco com esses jovens talentos nossos que sempre brilharam na base e agora são jovens adultos brilhando entre os sêniors, né? E é engraçado que a gente acompanha ele desde que ele é menor que a espada, né? Então, e eu queria saber um pouco disso, como diferentemente de vários esportes, a esgrima ficam famílias, ficam gerações praticando, então ela tem uma limitação de idade menor, né? Ela consegue de criança até muitos veteranos praticando. Queria falar um pouco desse ambiente familiar que a esgrima proporciona na sala. Eu sou o vô da esgrima já, né? Porque eu estou dando aula para filho de aluno meu. Eu cheguei aqui, então eles eram novinhos comigo, hoje em dia são pais e os filhos estão fazendo esgrima. E realmente é uma tradição familiar. Eu passo por isso. Eu venho de uma família de esgrimistas. Meu avô, Dirceu Trois, aí o cunhado dele, casado com a minha avó, Mário Queiroz, que deu nome a essa competição infantil famosa dentro do calendário nacional. Então, meu tio-avô, Mário Queiroz. Depois, o filho, o irmão da minha mãe, o filho do meu avô, Dirceu Trois, Marcel Trois. Depois eu, meu irmão também, o Jarbas. E uma curiosidade, eu descobri depois de muito tempo que meu pai não gostava que eu fosse chamado Trois, porque o nome total meu é Trois de Ávila, mas eu já tinha até largado a esgrima. Então eu faço questão sempre de dizer que eu sou Trois de Ávila, apesar do nome de guerra, o nome de esgrima ser Trois. E dentro da sala nós temos vários pais que hoje praticam na figura da categoria adulta, da categoria veterano, e os seus filhos fazendo esgrima. Então é um ambiente muito legal. Tem pai que entrou na esgrima por causa do filho e hoje em dia tem filho que largou e o pai continua. Então são situações bem hilárias, mas muito bacana porque é um ambiente muito legal e familiar também. E nesse sentido, assim, ela ajuda o desenvolvimento da pessoa, do caráter, eu acho que é um esporte que ajuda a regrar essas crianças, transformar em cidadãos que contribuem, né, na sociedade. A gente percebe muito isso, né? Eu acho que tem até uma questão de
de código de ética do esporte da esgrima que não é tão comum em outras modalidades, assim. Nós temos a esgrima como uma referência do duelo. Então havia regras extremamente severas que se manteve dentro da regra do esporte olímpico. Então, por exemplo, saudar o adversário, respeitar a regra. Antigamente se acusava quando era tocado. E não era o que se vê no esporte. Eu te toquei, eu fiz ponto. Não, o que era tocado levantava a mão. Eu levei o toque. Então, o respeito ao adversário. É o único esporte de combate em que o contato corporal ele é proibido. Então, para zelar pela segurança do atleta, é um esporte seguro demais. É um esporte que qualquer contato físico tem que parar o combate. Então, são jogos, não são lutas. A gente evita falar lutar esgrima para não levar para aquela ideia da luta real. Não tem, hoje em dia acende a luz. Então, o árbitro para o combate. Golpes violentos são punidos, o árbitro não permite. Então, é um esporte bem interessante. Ele traz para a criança, ele traz uma referência muito boa à concentração, ele traz um respeito a regras, ele traz uma estrutura mental muito pesada, ele tem que estar muito concentrado, porque o adversário ele vai cometer o erro durante muito pouco tempo. Então, nesse sentido, ele tem que ser rápido na decisão, ele tem que buscar a atitude correta, escolher o golpe certo, ser preciso, e para isso ele vai ter que ter treinado antes bastante, ele vai ter que ter precisão no golpe, ele vai ter que ter flexibilidade, vai ter que ter potência, vai ter que ter força, vai ter que ter rapidez, agilidade. Então, é uma série de fatores que vão englobar um bom atleta. Então, essa é a parte interessante. É muito mental, né? Eu já conversei com vários atletas que eles falam, enquanto ele tá fazendo um movimento, ele já tem que pensar na reação do adversário, no próximo movimento dele. E na defesa. E na defesa. Parada de resposta o tempo todo, né? Então, eu acho que a questão mental é muito significativa, né? Na prática. O desgaste pós-competição de um esgrimista, ele é gigante. E se tu for olhar, ele fez menos combates do que se treina em sala. Então, eu sigo uma do Bernardinho, tem que sangrar no treino para sorrir na competição. Então, eles treinam muito mais que uma competição. E, no entanto, quando se termina uma competição, muitos deles estão destruídos. Por quê? Porque o fator mental, ele desgasta bastante também. E é uma preparação também que se faz em sala, quando se faz competições, treino, momentos do combate estudados, simulação de combate. Então, é bem interessante. E uma coisa, lembrando, a utilização da máscara também. Ela permite muita criança que é super tímida se soltar, é impressionante. Temos exemplos de alunos que chegam na esgrima super tímidos, que até hoje não falam muito, quando colocam a máscara, se soltam, se realmente demonstram o que eles gostariam de ser pela proteção da face. Eles se sentem seguros com aquilo. Então isso é muito bacana também. É legal esse lado, não só do desenvolvimento, mas voltando um pouquinho no negócio da família que a gente já falou, quero só registrar um ponto, então, que eu queria um comentário seu. A tradição da sua família segue, porque tem as suas filhas também jogando e treinando aqui no clube, chegando à seleção, construindo uma carreira, né, com o esporte. Como é que é esse lado pai, treinador? Como é que você conduz isso? É motivo de perder um pouco mais dos cabelos que estou perdendo, né? Tem duas que continuam, são 3 filhas. Karina, mais velha, que é sabrista. Renata, do meio, que faz espada. E a Helena, que hoje em dia não pratica mais esgrima. Mas eu lembro da Helena brincando. Fez. Era uma figura rara também, que hoje em dia está fazendo faculdade e se afastou dos treinos. Mas tem 2 que continuam. Karina, a equipe principal de sabre, estava classificada para esse campeonato mundial agora no Cairo, só que por problemas familiares a gente tem uma viagem familiar já marcada há muito tempo, então ela teve que abdicar. A Renata, que assumiu agora o 3º posto da seleção, então está piruando equipes também, já foi ao Pan-Americano, onde classificamos a equipe. E hoje em dia eu posso dizer, estou tranquilo quando vejo uma filha competindo, porque eu já consegui interiorizar, mas foi um treinamento também para mim. No início, era aquele sangue, aquele espírito de pai, vendo alguém ganhando do filho, tu vira tigre. E eu não podia, porque eu tinha uma figura muito maior por trás disso tudo, que era a figura de mestre, né? Hoje em dia já consigo separar bem, quando eu estou de fundo de pista de uma delas, eu sou técnico puro, depois recebo
o input de ter sido pai, etc e tal, mas aí é mais tranquilo. Mas no início foi difícil. E para elas, imagino que também, né? A adaptação não é fácil, né? Você ter que ouvir seu pai e seu técnico ao mesmo tempo. Como você diferencia, né? Tipo assim, esse agora é meu pai que tá falando. Exato. A instrução é bronca. Hoje em dia ficou mais claro eu acho que o lado oposto é que demorou um pouco mais para elas interpretarem quem estava falando do lado de cá, né? Mas hoje em dia não mais. As duas estão bem maduras, já são referência, tá ao contrário agora. Elas mais ajudam na figura, o grupo que hoje em dia, que nem tu falou, Murilo, o grupo que hoje em dia são os meus adultos, eles eram minhas criancinhas. Sim. Ou seja, todo mundo hoje em dia que vem reclamar, pô, esses pequenos, mas vocês foram isso. Né? Que nós temos um grupo que está montado como equipe pré-equipe, que estamos botando gente nova entrando nesse grupo. Então, algumas corneteadas que eu recebi, eu disse, mas vocês já foram esses pequenos. E fala um pouco dessa estrutura, como que é? Então, a criança nunca fez esgrima, ela entra ali na escolinha. E como que é esse processo? Que divisões que vocês têm assim no curso? Mas conta também como é que você faz para trazer a molecada para jogar, que é o melhor da história. Essa eu conto em seguida. Bom, imaginemos uma pirâmide com uma base retangular no final dela, bem na base, que eu chamo GAP, que é o Grupo de Apoio e Produção de Atletas, onde eu busco na escolinha de esportes do clube, apresentações de esgrima, a gente traz competições para fazer pelo clube no clube. Então a gente faz a divulgação. Para mostrar, né? Exatamente. Aí a criança demonstra interesse. Ou eu roubo elas da escolinha de esportes, porque aqui no clube, como é um ambiente fechado, eu tenho que, se eu tenho um esgrimista... limitador de público, né? Se eu tenho um esgrimista, um nadador não tem mais um nadador. Eu levei um nadador, porque o horário se confundir, ele vai ter que escolher. E aí eu uso, o que o Milton brincou agora, algumas artimanhas. Eu sou maquiavélico frente aos pequeninhos, e agora na frente do campo de futebol ficou melhor ainda, porque eu tenho um público maravilhoso, que os pequenos ficam lá. E futebol não precisa de publicidade, eu preciso. Então eu faço mágica, chamo de filhote do satanás, vem cá, guri, e trago e brinco e faço minhas macaquices lá, e digo, agora vocês vão jogar. Se vocês que estão nos escutando puderem passar lá na sala de esgrima, vocês vão ver o piso na parte da rua. Eu montei e pintei uma pista de esgrima. E eu digo que é a pista dos campeões olímpicos do futuro. E os pequenininhos vêm lá, quando eu olho esgrima, eu boto máscara, 2 floretes de plástico, ensino e eles ficam se degladiando lá. Então eu já consigo começar a despertar o gosto pela esgrima. Antes deles nem sabem, tá fazendo um monte de... Para eles é uma brincadeira. Exato, mas é o que eu quero, porque se tiver prazer nesse primeiro contato, depois ele passa com o pai, papai, aqui a espadinha, aquela que eu gostei, e aí eu consigo o aluno, e consigo o pai que vai fazer a esgrima. O projeto agora é o projeto 100. Nós estamos com mais de 80 inscritos praticando, e eu quero chegar a 100 no final do ano. Isso que nós tivemos, para nós na esgrima, é multidão, né? Eu quero chegar no projeto 100, que é a ideia que a gente estava quase, e aí teve a pandemia, e mesmo assim a gente já se recuperou. Estamos buscando a quantidade maior agora, o pessoal que está se inscrevendo, e a outra é desistência zero, que essa é mais difícil, que aí depende muito de família, depende muito de escola, tem uma série de fatores que muitas vezes a criança não consegue continuar. Mas eu brinco sempre, eu não vendo imóveis, eu só compro. Me explico. Eu não perco o aluno. Ele pode desistir, aí ele vai embora, mas eu vou tentar tudo para ele ficar. E quando eu falo minha equipe. Sim. Que eu tenho o Ferrazzi, que é outro gaúcho que eu trouxe para não estragar a raça. Tá? Tem o Tom, que era o grande expoente do trabalho com Paraisópolis. Até hoje ele trabalha com a criançada lá. A gente trouxe ele trabalha conosco nas escolinhas. Então nós somos 3. E o presidente, se estiver escutando aí, nós queremos mais professores. E eu gostaria de dizer que temos uma equipe preparadíssima para receber quem quiser. Então é desde o começo até... A gente está falando assim, para quem não conhece, a gente tem líderes do ranking de todas as categorias aí, né? Desde da base até os adultos. Né? Sim. A gente tem uma formação muito boa de atletas aqui das 3 armas, né? Hoje acho que talvez o sabre e o espada esteja um pouco na frente, mas temos floretistas muito de destaque também, então isso é uma tradição que se renova. Isso também é um ponto legal da gente conversar, como que, você já explicou isso, como
como que se escolhe uma arma, por exemplo? Nessa base não se escolhe, né? Eles aprendem todas. Novato não tem direito a estilo. Tá? Novato tem que fazer o que é técnico. Novato aprende a fazer tecnicamente correto. E nós vamos induzindo, apesar de dizer que eles vão escolher a arma, pelo perfil de cada um deles, características físicas, reação também. Quando se encontra numa situação em que eles são atacados por alguém, como ele reage. Então tem um perfil do espadista, tem um perfil do floretista, tem um perfil do sabrista. Quando ele escolhe uma ação ofensiva, a maneira que ele se expõe para fazer seus ataques, isso vai nos dando dicas de onde levá-los a experimentar. E aí lá no cadete, que é quando ele vai fazer a categoria 14 e 15 anos, aí a gente meio que obriga eles a escolherem uma arma e jogar uma segunda, se não atrapalhar o dia de competição da arma principal. E eles acabam, por sua vez, desistindo da segunda arma e treinando com afinco aquela arma que eles estavam. Porque começa a ser necessário um treino muito específico. Aí quando entra para a pré-equipe, eles são cobrados como semi-profissionais, apesar de não ter salário, né? Mas existe uma cobrança muito grande no sentido do que eles têm que cumprir, porque a gente visa a competição e visa resultado. E nisso tem a parte física também, chega nessa etapa também de 14, 15 anos, o corpo, né, se desenvolvendo, começa a ter já algumas características que vão te levar, inclusive para o que você vai ser fisicamente no adulto. Então, acredito que é até bom você citar como é que é a preparação física de alguém de esgrima. Vamos lá. Nós temos hoje em dia aqui no clube uma equipe interdisciplinar que está cada vez mais completa. Agora a gente conta com o Esteban e a equipe dele, que estão fazendo um trabalho genial com o pessoal da pré-equipe. Já começamos com o pessoal pré-equipe, ou seja, 13, 14 anos. Já adiantando o serviço para que quando eles comecem a ser cobrados fisicamente não saiam do zero. Aqui, a equipe é importante porque não machuca também, tu previne, tu antecipa quando ele vai ser cobrado fisicamente, ele já vem preparado. Ótimo você citar isso, porque característica de atleta no Brasil, infelizmente na formação da base, é só se preocupar com o físico quando ele vai subir pro profissional. Aqui no clube a gente já está fazendo um trabalho prevendo essa chegada, preparando para esse momento. Eu tenho uma visão um pouco diferente de alguns colegas. Eu não viso ganhar, eu viso preparar bem. E interessante que o ganhar vem depois. E vem porque foi tão bem preparado que os outros das mesmas condições, eles perdem para os nossos. Consequência. Então, eu não me preocupo em fazer campeão, eu me preocupo em fazer uma pessoa completa para aquele esporte, que ele está agora na esgrima, mas que ele saia o dia seguinte melhor que ontem. Ele tem que entender que não existe varinha mágica. Eu não consigo. O Trois. Não, eu sou um chato para treino. O Ferrazzi, o Tom, eles entenderam esse perfil. Então, a nossa sala ela é fruto de muito trabalho. Damos uns tropeções, ninguém não cai para ser bom. Tu cai, o bom é levantar. Claro. O cara que consegue levantar e sair melhor depois desse tombo é o cara que não vai cair de novo no mesmo tombo. Então, nós já fizemos um monte de burradas aqui que corrigimos e para melhor. E espero não ter que contar histórias tristes aí, mas não sei se daqui a pouco não vamos dar mais um tropicão aqui a colar, até porque os nossos colegas de outros clubes ficam nos olhando e ficam preparando melhor. Então, houve períodos que nós éramos soberanos nos últimos 15 anos nós fomos soberanos no infantil, o Pinheiros deu uma guerra, não sei se eu posso falar do aí o Pinheiros deu um gás agora, eles têm mais gente inscrita do que nós e estão tendo melhores resultados, mas não por muito tempo. Que cada dia o buraco é mais embaixo, cada dia está melhor, eles estão, a coisa já está mais próxima, é uma medalha de ouro que eles passaram de nós. E isso vai sendo uma coisa ondulada. E é geracional também, né? Você não pode saber exatamente onde vai nascer. Você tem que ter uma média constante, mas assim, onde o talento nasce, você não além tem. Disso, né? Se fosse varinha de condão para talento, ele tava bem, mas não tem. Não tem. E outra é a aposta dos pais. A aposta dos pais nas categorias de base ela é muito importante. O pai tem que comprar essa ideia. O pai tem que entender que ele está oportunizando o filho dele uma coisa boa. E não é botou para fazer esgrima. É todo um entorno fazer esporte para um filho pequeno. E eu falo isso para todos os esportes. Eu não falo só para esgrima.
Tu colocar teu filho para fazer um esporte, tu protege ele na vida, ele vai entender regra, ele vai respeitar o adversário, ele vai ter que fazer coisas que muitas vezes ele não gosta, mas ele tem que fazer. É uma preparação para a vida. Então, isso é o mais importante, porque se o pai aposta em nós, eu consigo devolver como resultado lá na frente. Então, esse período o gap que a gente teve foi quando nós perdemos a sala que virou a piscina coberta. E aí eu paguei durante anos Virada do século ali. Até conseguir recuperar a perda de alunos daquela época. Eu tive uma peste negra, aí depois a gente se recuperou, subiu de novo. Aí hoje em dia a gente tem concorrência que corre paralelo a nós, então hora passa, hora a gente passa. Então isso é muito saudável. Isso é sadio porque isso melhora. Porque se o meu inimigo, que eu brinco de inimigo, mas se o meu colega, oponente, ele passa por mim, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar mais. Sim. Sempre converso isso principalmente com a Pietra, que cresceu com a Luana, Sim. do que a gente tá falando do Pinheiros, né? Que elas duelando no sabre ali, idade similar o tempo todo, e ela fala, se não tivesse da mesma idade, ela e outras, né? Tipo, como que você vai crescer? Por que lá fora muita gente tem um nível até superior? Porque tem muito duelo o tempo todo. O calendário é muito mais complexo, né? Muito mais adversários para você estudar, aprender e melhorar para vencer, né? Não, isso é uma coisa boa que está acontecendo no Brasil. Essa quantidade de gente que tem dado aula de esgrima, tem gente fazendo curso de professores e voltando a dar aulas de esgrima. Academia de esgrima, sim, né? Sim, tá legal. Aqui em São Paulo nós temos três ou quatro clubes, academias, né? Em que quem quer fazer esgrima consegue participar sem ser sócio de clube. Mas o principal as competições estão tendo muito mais gente. O que tu falaste, Murilo, a gente ia antigamente para a Europa e jogava num fim de semana com tanta gente que tu não veria durante um ano de Brasil. E hoje em dia não é mais assim. Tem 100 pessoas, 80 pessoas numa competição nacional. Então já fazemos páreo para as competições internacionais. A estrutura de ter adversários fortes te faz mais forte. Então tu vai ter que crescer muito porque tu sabe que o outro está treinando mais. Então é aquele esquema assim, amanhã é feriado, só que nós vamos treinar. O clube avisou que não ia parar. Não, mas a gente não ia parar. Por quê? Porque a gente vai para o Rio agora, semana que vem. E para o Rio é um desafio muito grande, porque implica a classificação do Rio, que vale por Jogos Pan-Americanos, que vale... Então é tudo uma bola de neve. Quando você não vai, alguém vai no seu lugar, né? Cara, tu dormiu, o outro treinou mais que tu, cara. Me deu preguiça, não vou treinar, o outro treinou um treino mais que tu. E na esgrima, não tem desculpa. Até a prova individual... a prova por equipe, ela é individual. A prova por equipe da esgrima é até 45 pontos, mas é só tu que entra em pista. Tu defende os teus toques lá. Então, amigo, ou tu treina. Ou então desiste. A porta da esquerda tá sempre aberta. Tu pode ir embora. Só que quando tu voltar, o trem andou. Tu vai pegar o vagão de trás. E às vezes tu vai ter que pegar outro trem. Então, quem quer treinar, treina. Quem quer achar desculpa, não treina. Não tem problema. E fala um pouco, quanto treina? Quanto a nossa equipe mais elite aqui do clube treina? Quanto é isso? Treina das 5 às 9h30 todos os dias. Fora a preparação física, que é fora do horário. Fora aqueles que sentem necessidade, que tem seus psicólogos, tem seu trabalho. Fora, além desse outro, tem a parte nossa de prevenção, que o Renan, que é outro da nossa equipe interdisciplinar, o Renan trabalha com eles hoje em dia muito mais para prevenir do que para ter que curar alguma coisa. Então, o nosso índice de lesões está quase zero. Então, é alguma coisa assim, um entorce de uma batida copo com copo de um dedão, ou ficou um cotovelo doendo, uma coisa assim. Só acidente. Só acidente de percurso mesmo, né? Então, e aí você falando muito dessa coisa de momento, aproveita e faz um resumo de como está a esgrima esse ano, até para quem acompanha e não teve a oportunidade de ter mais detalhes. Tem medalhas em todas as competições, teve destaque com seleção, você também, né? Faz um resumo para a gente. Nós temos hoje em dia, em qualquer convocação de seleção brasileira, independente da categoria, tem gente do paulistano. Agora mesmo, saiu ontem, eu te mandei até a matéria, saiu ontem a convocação da equipe brasileira, são 20 convocados para representar o Brasil no Mundial, no Cairo, no Egito, Mundial Sênior, e nós temos 7 do paulistano. Dos 7, nós teremos mais 2 que deixaram
que eu falei antes, que é a Karina que deixou, e o Lourenço, que também por um problema não conseguiu mudar a passagem, que não conseguiu ficar. Não vai conseguir ficar, no caso, para jogar o Mundial. Teria a vaga deles também. Então, isso eu estou falando lá do sênior. Nós vamos agora, a gente está preparando uma sênior equipe... que é o adulto, É o adulto, isso. É a categoria principal. Exato, é a partir de 20 anos. O que mais me deixa contente é que se a gente fala sênior, dos nossos classificados, só tem 2 que são sênior realmente. O resto tudo é categoria de base, que está classificada no adulto. Sim. Ou seja, o trabalho lá embaixo na base já está fazendo frente para os adultos. Então, nossos novinhos, que hoje são mais velhos, ainda não estão no adulto, já estão na seleção adulta. Nós estamos preparando agora os mini anões, que eu brinco, que são meus pequenininhos, para o Campeonato Pan-Americano Infantil, que eles malandramente organizam junto com o veterano, ou seja, o pai leva o filho. Então fica uma coisa bacana, fica um evento muito legal, em que os velhinhos ficam se degladiando lá e os pequenininhos também. E aí os pais levam os filhos e eles fazem esse evento, vai ser em outubro ou novembro, que vai ter o Campeonato Pan-Americano dos mini-mini e dos velhinhos. Então vai ser muito bacana também. E a gente está preparando, está discutindo com a confederação as regras do infantil 9 anos. Eles são menores que a espada. Então, nós vimos aqui na última competição que teve, inclusive. Aí tu tem os mini-mini que segura aquela espada, então parece aquela espadona das justas, né? Mas é muito divertido também. Não, e é interessante você falar da idade dos nossos convocados. É importante pontuar que a esgrima do paulistano ela não contrata, ela forma, né? Não há atletas da categoria adulto que não passaram pela base nossa. Não, todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Até os militantes, que a gente chama, que são alguns atletas, foram convidados a vir para o paulistano, eles começam com pequenininhos. Eu não pego ninguém pronto. Eu pego quem eu vejo talento, que está ruim de clube, que não tem para onde ir. Aí eu convido, eles ficam num período eu brinco que é estágio probatório. Antes de ir para o purgatório, eles vêm, e aí daqui a pouco eles ou engrenam ou vão para casa de novo. Nunca foram para casa. E esse trabalho de formação reflete na história. Você está aqui já há 30 anos. E eu sei que você tem essas estatísticas, não precisa dizer de cabeça certinho o número, mas tem um número aí de quantidade de medalhas ganha nesse período. A gente está, inclusive, brincando outro dia junto até com a Ana do museu, e é possível que seja isso mesmo. A gente precisa só conferir com mais rigidez, mas provavelmente a esgrima é o esporte que mais ganhou medalha nesse clube. E eu me atrevo a dizer que sim. Eu não cheguei a fazer o comparativo com o clube, mas o que a esgrima veio evoluindo... Eu comecei um controle no tempo do lápis e papel, depois entrei para a planilha do Excel e até hoje tomo uma surra do programa, mas eu tenho meu controle. Nós, a cada ano, tirando o ano da pandemia, nós conseguimos evoluir em torno de 15% a 20% da quantidade de medalhas. A qualidade da medalha, às vezes, era próxima, mas a quantidade era maior. E eu me atrevo a dizer, sim, que dentro da história do paulistano, nós temos, eu acho que a coleção maior de medalhas. E isso, claro, assim, já que a gente vai começar a falar um pouquinho então de história, vamos lembrar talvez assim de um momento significativo. Qual desses anos todos para você, essas medalhas, você guarda com mais carinho? Qual é a lembrança que mais te chamou a atenção? Nossa, tem tanta coisa, rapaz. As primeiras, quando eu cheguei aqui, eu acho que foram as que direcionaram o meu perfil de treinador, que eu, quando cheguei no paulistano, eu peguei uma sala que precisava reiniciar. Quando você era atleta de elite, você já pensava, falava, vou acabar a minha carreira de atleta, vou ser professor de esgrima? Eu tive uma formação sempre ligada ao esporte. Eu tenho uma história até, parece anedota, mas não é. Eu não seria esgrimista. Eu amo voleibol. Adoro vôlei de praia. E eu fazia vôlei na Sojipa, na época que eu treinava esgrima, e eu treinava com o Mário Queiroz, meu tio avô, dono da competição, etc e tal, e eu treinava lá e treinava vôlei, e adorava voleibol. Eu treinava com o Renan Dalzotto, com o Paulão, com o pessoal que virou sucesso, e eu, falsamente ou estupidamente, me achava que eu seria um sucesso no vôlei. E a um determinado dia, o treinador, que era o Carioca, disse, Gaúcho, acabou, não pode mais, porque Quantos a gente... eu tinha 13, 14, era um gurizão. E não dá mais porque
Tu não consegue treinar? Não, eu consigo. Não, mas não dá, é que nós vamos treinar sábado. Não, mas eu consigo sábado. Não, tu tem competência. Eu sei que me enrolou e não deixou. Eu saí, mas saí bicudo, tava enlouquecido. Eu queria vôlei, né? E aí segui na esgrima. Aí, tempos depois, no almoço na minha casa, o tio Mário disse assim... Não, porque aquela vez que eu falei com o Carioca, eu digo... Sem vergonha. O senhor falou com ele. Claro, tu tinha que ficar na esgrima. Isso já era um atleta confirmado, já tinha participado de eventos internacionais, e já tinha como referência, sou esgrimista. E na época eu estava esgrimista e adorava voleibol. Tanto que até hoje eu tenho uma quadra de vôlei lá em Bombinhas, que eu monto sempre. Então, hoje em dia, o corpo já não rende mais do que eu gostaria, mas a quadra eu monto. Né? E aí, voltando, quando você chegou no Paulistano, que você falou, as primeiras deram um rumo para sua carreira? Porque tudo era novo para mim. Eu tinha me formado, eu fiz meu mestrado na França, eu tinha me formado e voltando para passar um Natal no Brasil, em 1991, o Paulistano me convidou. Então a minha ideia, eu estava trabalhando em Bonn, eu tinha terminado o mestrado na França e estava trabalhando em Bonn. Então eu de lá vim jogar uma competição, que era no Grêmio Náutico União em Porto Alegre, vim jogar a competição e o pessoal do Paulistano me convidou. Aí eu disse, adoro São Paulo, a gente contava os dias para vir para São Paulo para as competições, isso que era costa reta, era bumbão, não tinha essa moleza de avião, e não, era ônibus para tudo, que era costa reta, né? Tinha que vir, e era Porto Alegre, Rio de Janeiro, costa reta. Era desesperador. Não, e tinha que chegar para competir, quer chorar vai pro cantinho, né? Aí eu chego no Paulistano e crio uma dúvida, eu digo, tá, e agora? Ensinar esgrima eu sei, e agora? E o resto? Aí foi que o backup, que o clube me oportunizou, tudo, começou. Então, aos poucos, a gente ainda era um grupo muito novo, eu, professor novo, um monte de aluno novinho, que eu consigo fazendo uma loucura. Olha só, eu tô precisando de aluno. Aí a primeira, quando eu chego, tinha a Thaís, que trabalhava no departamento de esportes, ela manda fazer uma faixa e bota na entrada do restaurante Baterre, venha fazer esgrima com o professor Régis Trois de Avila, recém-chegado da França. Ninguém sabia que era um gaúcho, né? Aí eu tô na sala, a sala é onde o pessoal hoje conhece como piscina coberta ali. Eu tô na sala dando treino, chegam duas moças e bonjour maître, e falando em francês, eu digo bonjour madame, e aí uma pergunta, e pergunta coisa em francês, e aí ela pergunta, vous venez d'où? Eu disse, eu venho de Porto Alegre. Aí eu assim, Porto Alegre? Mas não é francês? Não, sou gaúcho. E aí virou, essa é a minha primeira anedota aqui de paulistano, né? E aí a outra que foi, eu precisava de alunos. Aí o que eu vou fazer? Aí eu passei 1 semana e meia sem fazer a barba, combinei com os pequenininhos meus, e num domingo ensolarado do Paulistano, eu fui pro meio do restaurante, me sentei numa mesa, cheio de gente querendo mesa, eu todo mal vestido, uma roupa velha, sentei na mesa, e nisso vem os pequenininhos e entram no restaurante, e um mais velho já combinado, o Marcos Kleima, ele vem e esbarra na minha mesa. E ele vestido de... Imagina a loucura, domingo, vestido de esgrimista no meio do restaurante. Aí ele vem e esbarra na minha mesa e eu grito, que é isso? Aí me levanta e todo mundo para de comer e olha, porque até então eu era um cara mal vestido sentado. Aí, o que é isso? Eu disse, o que é isso? O quê? E o Kleima puxa uma espada, aí alguém joga outra espada para mim e nós começamos um duelo combinado, teoricamente combinado, que eu tinha esquecido de avisar a segurança do clube. Aí começa um duelo no bar térreo e a coisa ficou bacana, que parecia real, porque a gente treinou, plá, 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 que nem filmes. E nisso vem segurança. Aí alguns pais que sabiam, não, segura segurança. Não, mas não pode, eles estão lutando. E aí, plá, 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 plá. E ele me desarma, cai a minha espada no chão, ele bota a espada dele no meu peito, eu digo, não, esse esporte é muito bom. Então eu me rendo. E nisso eu digo, desculpa incomodar o almoço dos senhores, eu queria me apresentar, eu sou o mestre Trois, eu faço esgrima no Paulistano, queria convidar vocês, e nesse meio do caminho os pequenininhos começam a entregar folder nas mesas. E aí com isso, eu saí de 16 alunos para quase 50. Nossa senhora, quase 50. Muito legal. Aí eu já não tinha mais braço para dar aula também, né? Mas foi muito legal, foi uma jogada de marketing bem interessante que eu usei, que foi legal também.
Eram outros tempos também que permitiam esse tipo de coisa, né? Com certeza. E aí, já que a gente está então falando de história, vamos puxar para o seu lado. O Regis, lembrando, foi atleta olímpico. Esteve em Seul como jogador, depois esteve também como árbitro em outras Olimpíadas. Mas queria que ele contasse para a gente um pouco de como foi esse período como jogador, como foi ir para uma Olimpíada. Conta umas histórias aí pra nós. E foi Olimpíada como técnico também, né? Não ainda, essa me falta. 2004 não? Não, porque eu botei o Renzo, mas não fui. Acabei indo arbitrar. O Renzo classificou e eu acabei indo arbitrar. Eu achei que em 2004... Não, eu queria ter ido, ainda é meu sonho, né? Escrever o livro, plantar árvore, ser treinador olímpico. Não, mas a... Mas conta lá, vai, tempo de jogador. Vamos lá, 88 foi meu melhor ano. 88 eu ganhei o Sul-Americano individual, ganhei uma prova na Itália, ganhei uma prova na França, me classifiquei para os Jogos Olímpicos. Sabre. Sabre do tempo das cavernas, porque hoje em dia o sabre é eletrificado, tu encosta a lâmina, acende a luzinha, no meu tempo não. Precisavam 4 auxiliares do árbitro e tu tinha que arrancar o fígado do cara para poder o cara ver o toque teu. Aí o que aconteceu? Eu classifico para os Jogos, vou para Seul, a classificação foi muito mais difícil do que jogar os Jogos Olímpicos. Aí me classifico, vou aos Jogos e sou espancado nos Jogos. Fui surrado que nem cachorro velho. Não tocava. Por quê? Ninguém tinha ideia de ter esgrima no Brasil. Ainda mais sabre, que não tinha como pontuar oficialmente. Espada, se eu toco, acende a luz, desde a primeira edição. Sim. Florete, a mesma coisa. Então, o sabre, até 2 anos depois, ele ainda era mudo, que a gente chama. Que era o sabre que tinha algum toque que acontecia, os 2 auxiliares do meu lado tinham que levantar a mão mostrando que era ponto meu, e o árbitro decidia se valia ou não ponto. Então era muito difícil. E eu brinco que é como eu presentear o doutor Pitangui com um livro de cirurgia plástica de Santa Cruz de la Sierra, lá em cima da montanha. Os caras, que tu tem cirurgia plástica lá longe? Se a estrutura da esgrima na época era na Europa, né? Uhum. Então eu fui surrado, mas foi uma boa lição também, que eu saí das cinzas e me recuperei também. Como atleta, passado 88, eu fazia educação física. Então, como eu tinha começado, já mudei de assunto várias vezes aqui, eu tinha começado com voleibol, e aí tiraram meu prazer do voleibol, eu segui de esgrimista, e aí eu fazia educação física. E fazia tudo que era esporte que aparecia. Fazia e faço, adoro fazer esporte até hoje. Então, o que eu fiz? Eu comecei a direcionar minha carreira e fui fazer educação física. Na minha época tinha sido, podia botar a segunda opção. Botava, eu quero fazer educação física ou uma outra possível entrada na faculdade, dependendo da nota. Eu não botei só educação física. Então, eu estava realmente resolvido que eu queria educação física. Aí faço educação física e vi que era aquilo mesmo. Gostei. Em paralelo à carreira de atleta. Eu treinava. E aí, mais uma anedota também, eu gosto muito de música. Então, eu tocava bateria, pandeiro, tinha um grupo de chorinho, que a gente brigava tanto entre nós que não conseguimos achar um nome para o regional e virou regional sem nome. Porque a gente não sabia que nome ia dar e virou regional sem nome. Chegamos a vir a São Paulo, tocar no Vou Vivendo aqui. Então, era bacana, era bacana. Eu era o piorzinho deles lá, que eu fazia muito barulho, mas eu adorava música e isso eu uso também no esporte, por causa do ritmo, né? Seguindo minha carreira, eu tive que escolher, porque era música à noite, treino de esgrima antes da música e durante o dia a faculdade. Aos 20 anos, tudo bem, tu faz um ano disso, mas daqui a pouco tu começa a capotar. E aí eu tive que decidi sair da música e seguir a carreira de atleta. O vôlei continuou sendo minha paixão, e a esgrima acabou virando referência. Aí eu saio para um ritual de passagem interessante também. Eu faço mestre de armas, ganho a bolsa na França e me classifico como atleta também. Então, de 88 até 91, foi um ritual de passagem. Eu não tenho assim, nossa, agora eu não sou mais atleta, que faria... Não, eu fui trocando. Não tem um marco, né? Não tem. É uma evolução. Exato, uma tanto que mudança. Isso, eu chego no paulistano sendo atleta, sendo mestre de armas, e depois eu começo a formar alunos, e eu acho que o divisor de águas foi quando eu joguei uma competição aqui no paulistano, cruzei com um aluno meu,
E eu não brinco no Para o Ímpar nem com as minhas filhas. Então eu não entregaria jamais para um aluno meu. Ou ele me ganha porque mereceu, ou ele vai perder. E eu ganho dele. Só que eu ganho dele sem ter motivo algum. Depois disso, tá? Eu ganhei dele. Aí, eu fui medalha naquela competição. Tá, mas por quê? Aí eu disse, nossa. Não significava nada para mim. E, no entanto. Para ele significava. Para ele, sim, porque eu tirei uma possível melhor classificação no ranking nacional. Aí foi meu conflito. Aí eu digo, não, chega. Foi aí, em 93, que eu paro de competir individualmente e só cumpria provas que o paulistano entrava por equipe. E seguimos ganhando provas por equipe. Você não enfrentava nunca seu aluno. E não pegava ninguém do clube para jogar contra. Então pegava só, espancava os inimigos. E aí comecei a jogar só equipes. E aí depois não precisei mais. Os guris começaram a crescer cada vez mais e fizeram o papel. Esse período, então, aí... Fala um pouco como é que foi ir para uma Olimpíada, que é um sonho de muito atleta e é uma oportunidade até para a gente... É uma experiência a ser passada. Conta como é esse momento de Olimpíada. Tem umas fotos legais que você já mostrou pra gente, suas. Aliás, entre nós, que camisa linda. É uma ironia, né? A do Comitê Olímpico. E você com o chapeuzinho, bigodão. Assim, acredito que isso é sempre legal para quem tá começando, porque tem esse objetivo. São tempos distintos. Hoje em dia, a esgrima, para classificar para os jogos, precisa de toda uma estrutura de ranking mundial, ranking por equipe. No meu tempo, tinha era um objetivo a ser cumprido, definido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que tinha a quantidade de vagas que ele definia para a esgrima. Mas, independente do período que vivamos, o desafio que antecipa os jogos te deixa muito mais forte. Porque tu vai ter que ceder em coisas da tua vida, tu vai ter que deixar de lado enquanto um está fazendo Nunca é fácil essa classificação, né? Não existe não coisa é de graça. fácil. Não existe coisa fácil. Desde o nível que tu vai falar para classificar para uma equipe paulista até uns Jogos Olímpicos, cada um tem seu grau de dificuldade. E se tu for te comparar com aquele outro que não sei, esse não vai. Tu vai ter que ceder. E mesmo para aqueles que tentam muito, nem todos conseguem. Então, é um cai, levanta, se limpa, tira a poeira do joelho, levanta e vai de novo. E tenta não cair no mesmo tombo de novo. Então, é uma estrutura que vai te deixando cada vez mais forte, cada vez mais cascudo. Então, para quem tá tentando aí, não é fácil. Não é fácil. Agora, é muito prazeroso. Não é fácil, vai ter que sangrar, vai ter que deixar de sair com teus amigos, vai ter que tirar o nariz vermelho de palhaço da palhaçada no boteco e tu vai ficar dormindo, então a tua palhaçada é dizer assim, vocês vão passear, eu amanhã vou para a Olimpíada. Quantas vezes eu deixei de sair, ou para me preservar, ou porque eu estava me preparando, ou porque eu sabia que o meu objetivo era muito mais na frente. Então, não é fácil, agora é muito prazeroso. Quando tu diz assim, missão cumprida, nem sempre tu ganha. Agora, aquilo que tu te previste, eu me propus a fazer tal coisa, eu consegui, nossa, é qualquer coisa, né? E esse conseguiu, no seu caso, acredito que seja fazer parte da delegação, ver como é uma Vila Olímpica, participar de uma cerimônia de abertura, estar no ambiente de competição, não só do seu esporte, como de outros esportes, né? Todo aquele aparato de uma Olimpíada é uma experiência completamente diferente. Acho que seria legal você contar para as pessoas o que é isso para você, o Regis. Nossa, é uma experiência inesquecível. A estrutura, depois que se classifica, toda a parte de preparação para ir para os Jogos, depois a viagem com a delegação, tu recebeu eu não troco roupa do Brasil, eu não vendo, eu não troco, eu guardo, eu adoro, então eu valorizo. Eu tenho muito como referência o Oscar do basquete. Eu conquistar uma equipe brasileira e me classificar para uma equipe brasileira, eu não me classifico para ganhar roupa do Brasil, me classifico porque foi esforço, eu me classifico porque é uma coisa que para mim me faz bem esse desafio. E aí eu recebi aquela roupa, então ridícula. Hoje em dia tu olha, é tipo o cabelo do Roberto Carlos dos anos 60. Tá? Então era qualquer coisa olhando as fotos agora. Mas vocês não têm ideia do prazer de eu ter aquilo. A brincadeira hoje em dia, quando olha o desfile de abertura,
que aquele casaco todo, que era a sopa de letrinha colorida, que era o casaco do Rambo na primavera, que o pessoal brinca, né? É um casaco horrível quando tu olha agora. Mas, pô, naquele momento, gente, vocês não têm ideia, eu tenho esse casaco até hoje, tá na praia, no cabide lá, eu limpo, seco, tá lá. Então, são coisas assim que vão marcando e te deixando cada vez mais forte. Então, quando eu brinco aqui, eu fui espancado, porque é mentira se eu começar a dizer que eu fui lá porque eu ganhei, não. Não, foi uma experiência extremamente assustadora para mim. E outra, sem apoio nenhum do modernismo, da eletrônica, do que tem hoje em dia. Hoje em dia, primeiro, o Brasil já é reconhecido mundialmente. Segundo, não tem como o cara passar a mão, porque se tocar, acende a luz, ele não pode dizer que não tocou. E na minha época diziam que não tocou. O pior foi ter que ouvir um boliviano amigo meu corneteando que ele tinha saído melhor que eu. Isso foi o pior. O que doeu na alma foi essa brincadeira dele comigo, que eu disse, tu nunca me ganhou. E aqui tu também não jogou comigo, então tu não me ganhou. Não, mas foi. E você acha que essa questão de toque e tal foi uma referência para você tentar ser um especialista em arbitragem? Ou teve uma influência você ter vivido essa fase pré-tecnologia da esgrima, isso te incentivou? Também. Mas eu acho que a principal referência da minha passagem, que foi um Y, né? Foi estar mestre de armas, estar árbitro, depois ser mestre de armas e continuar estando árbitro, porque eu me aproveitava. A gente não saía tanto quanto hoje em dia se sai para competir, quanto hoje em dia tu abre o computador no YouTube, lá tu olha e tu tem o campeonato mundial, tá acontecendo e tu tá vendo aqui. Eu de Seul mandei mensagem para mim, voltei, fiquei mês inteiro lá, porque foi abertura e encerramento, a gente podia ficar, não era essa restrição de lugares. Ah, legal. Então eu vi a abertura e vi o encerramento, depois voltei e chega depois para mim o que eu mandei para mim mesmo de Seul. Vocês imaginem, era carvão e fumaça. Então, hoje em dia, a coisa está acontecendo lá, tu está vendo aqui. Então, o que eu faço? Eu me aproveito por ter feito o exame de arbitragem da Federação Internacional de um caminho que podia me levar a ver esgrima de último rendimento mais vezes. Grandes centros. E aí eu começo a arbitrar e começo por pressão e por desafio pessoal, eu não gosto de achar no lugar que eu entendo. Então eu estudei muito regras. O que era presidente da confederação na época, o Arthur Kramer, ele era um turrão, ele fazia a gente estudar e eu levei aquilo para a vida. Eu estudei muito o regulamento, estudo até hoje o regulamento e comecei a me afirmar no meio da arbitragem internacional. Em 99, eu arbitro o campeonato mundial nos Estados Unidos e me classifico, ou seja, sou chamado para compor o grupo de árbitros de 2000 e começo minha carreira de referência de arbitragem em 2000, arbitrando os Jogos de Sydney. Então, como árbitro foi Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro. 5 Olimpíadas seguidas como árbitro. 13 medalhas de ouro arbitradas. Em finais, você quer dizer? Finais pela medalha de ouro. Finais tem mais. Se olhar lá, disputa de terceiro lugar, terceiro na equipe, semifinal, porque a esgrima, a gente, quando eles chegam nos 4, a gente diz final dos 4 que chegaram. Uhum. Aí tem disputa do ouro, a disputa do bronze. Então você arbitrou em 13 disputas 13 de ouro. E como é que é arbitrar uma final de Olimpíada? Quando tu chega lá, tu já tá tão preparado que tem que confiar no taco. O que eu fazia era uma preparação mental antes de entrar, como eu fazia quando atleta. Então, para mim, eu só mudei o campo de atuação. Então, eu me preparava, eu estudava o regulamento, eu pegava as principais faltas, eu conversava com árbitros mais antigos. E o outro é o jogar truco também, né? É não deixar o outro ver a tua fisionomia, né? Que eu tava nervoso nas primeiras, óbvio que tava. Agora eu tinha cara que o cara me olhava e dizia, nossa, esse arbitrou muito. Ele tava morrendo de medo. Só não mostrava. E que faz diferença também. E qual que é o papel hoje com a tecnologia? Qual é o papel do árbitro? Nós temos duas coisas que marcam eu acho que seria assim, antes e depois, que é a videoarbitragem. A videoarbitragem, que vem logo depois do tênis, a esgrima,
bem antes do futebol, a esgrima tem vídeo-arbitragem que marca uma divisão de época. Porque o que acontece? Muitas vezes o olho humano não acompanha a velocidade da ação. Rápido, né? E com a videoarbitragem, tu pode ir lá e olhar e corrigir uma possível decisão que não estava correta, ou uma dúvida que tu tens antes da decisão, tu te utiliza dessa videoarbitragem. E a outra, um pouco antes disso, foi a chegada dos sinais e a obrigação de manter sempre a mesma terminologia, que esse é o segundo evento que eu digo que a esgrima dali, ela se torna vendável. Nós tínhamos perigo de sair dos Jogos Olímpicos. Como agora levantamento de peso, não sei. Tinha boxe, levantamento de peso, karatê, não sei o que lá. E esgrima estavam perigando sair dos jogos, porque eram esportes que não eram bem vendáveis, que não eram fáceis de entender. Então a esgrima se modificou e modernizou muito na época. A videoarbitragem, tivemos uma época com aquela viseira tipo Fórmula 1. Que dá para ver dava para ver a fisionomia dos esgrimistas. Aí tivemos a videoarbitragem que veio para ficar, e eu acho que isso não muda mais, só cada vez melhora mais. Eles estão botando mais câmeras agora para ter mais ângulos de visualizar. Tem essa dos sinais e as pistas com cores em que tu sabes onde vai jogar o teu atleta. Então tu consegue acompanhar. São 4 cores de pistas até chegar nas finais. Então é vermelho, amarelo, verde, azul. Tu sabe que naquele pedaço do quadro de eliminação direta teu atleta vai jogar. Tu sabe que ele vai jogar na azul até chegar entre os 4 finalistas. Ou seja, e hoje que a gente tem transmissão de tudo, você pode... vou ficar vendo só a pista azul. Exatamente. E esperando. Exatamente. Então, isso foram coisas que a esgrima deu um passo gigante e saiu do perigo iminente, né, de ficar fora dos jogos. Porque eu considero sair dos Jogos Olímpicos de verão um início da morte do esporte, né? Sim. De um que já tinha, que nós fazemos parte desde a primeira edição da Era Moderna. Em 1896 teve esgrima. E por mais que seja interessante, tá? Foi só florete, não foi espada, que foi a primeira arma inventada. Porque espada eles não tinham conseguido ainda fazer uma regra, então ficou florete, que já tinha um regramento, que brigavam entre os países, tudo. E aí depois vem espada. Tinha espada mestre de armas também, na segunda edição, que aí começa a se moldar a Federação Internacional e aí saem as regras olímpicas. E aí daí deslancha até a esgrima de hoje em dia. E fala, você foi selecionado como um dos melhores, o melhor árbitro algumas vezes, né? Fui 2 vezes melhor árbitro do mundo, fiquei entre os 5 durante diversos ciclos olímpicos. Eu fui vice 2 vezes, fui 3º lugar. Foi uma carreira muito interessante nessa parte da arbitragem. Mas uma vez me perguntaram, tá, mas como tu fez para ser bom? Não fiz para ser bom. Eu não queria ser ruim. Quem decidiu que eu era bom foram os outros. Eu nunca disse que eu era bom. Eu não queria passar por uma humilhação de decidir errado. Eu não queria passar por uma humilhação de não saber que regra que seria aplicada naquele momento. Então eu me preparei. E aí quem decidiu e me deu esse título foi a Comissão de Arbitragem da Federação Internacional. Que eles têm o critério deles, que eles avaliam os árbitros, colocam. O que eu tinha, eu sabia que eu estava entre os melhores, porque sempre que tinha um combate entre 2 que eram adversários de difícil jogo, de difícil lidar, porque eram pessoas ou chatas, porque brigavam muito, ou porque eram com jogos de esgrima muito entruncados, me punham para arbitrar. Então eu já sabia que quando a bucha era grande, chama o Trois. Então eu sabia que eu estava entre os mais confiáveis deles. E aí em 2011 eu recebo o primeiro prêmio. Nós estávamos na Jordânia e era tipo Oscar, assim. E agora o melhor vai, abriram o envelope. Pô, Trois, uhul, show de bola, né? Aí foi a primeira vez lá que ali confirmou que todo o esforço que eu tinha empreendido para arbitrar também valeu a pena. E uma característica legal para quem acompanha a modalidade é que você vê jovens assim do cadete arbitrando jogos do infantil, né? É comum quem acompanha aqui as competições aqui no clube ver bastante isso. Eu tenho dentro da sala um esquema que eu trouxe da capoeira, né? Eu trouxe da capoeira aquela ideia do cordão, a
a faixa do judô. E eu criei, que não é minha ideia, é da França, mas eu criei o brasão, a braçadeira, das cores da bandeira do Brasil. Então o esgrimista entra com o cru, que é o símbolo do paulistano, cor branca, que ele bota na manga da roupa dele. Aí depois ele vai galgando, então ele vem verde, verde, amarelo, 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 azul, azul, azul. E aí ele entra dentro da bandeira lá, azul e branco, depois vermelho, que é o símbolo do paulistano que ele ganha. Então é o último. E todos esses níveis eles têm que arbitrar também. Ah, legal. Por quê? Porque se tu sabe como é que tu tem que arbitrar, Claro. tu sabe como é que alguém tem que te arbitrar. E aí, no entanto... Não, você tem uma visão do esporte, né? Exato. Panorâmica. E hoje em dia, se tu olhar dentro das competições nacionais, os melhores árbitros são daqui. São formados pelo Ricardinho, pelo Tom e por mim. Que a gente coloca como regra para eles para ganhar o brasão, eles têm que arbitrar também. Além de jogar, de fazer parte física, arrumar o material, colar suas lâminas, eles têm que arbitrar. E hoje em dia, eles são os melhores árbitros da Confederação Brasileira. Tanto que a Confederação mudou uma regra, aceita que eles possam competir na arma deles e arbitra os outros dias. Coisa que antigamente não pode. Tu ia arbitrar ou nada. Só que estava se perdendo em qualidade, a Confederação mudou a regra. E outra, essas competições que vocês falaram aqui no clube, que tu disse que tinha árbitro arbitrando cadete, pré-cadete arbitrando infantil, é a galinha dos ovos de ouro. Porque eu fazer uma burrada arbitrando um combate do Milton contigo, o que vai acontecer? Vocês vão me botar os cachorros, depois nós vamos estar sentados tomando a Coca-Cola aqui no bar. Uhum. O cara vai arbitrar mal um pequenininho, o pai enlouquece, sem entender nada de esgrima, vai enlouquecer. O filho vai se sentir traído, porque ele não vai saber por quê. Se ele foi ensinado que aquilo é um ataque, por exemplo, e o árbitro vai lá e erra isso, eu perco o aluno. Então é mais importante eu ter um árbitro bom para arbitrar os pequenininhos do que um mega árbitro para arbitrar um grande, porque o grande vai botar os cachorros e depois ele... Para qualquer jogo, o bom árbitro ele é importante. Mas peca com o pequenininho, eu perco o aluno. Então, minha galinha dos ovos de ouro, os pequenos. Então, essa é a ideia. Tem que ser muito bem arbitrado o mini-mini. Porque esse vai continuar. E vai ser o meu campeão de hoje em dia. E aí, então, agora vamos chegar no ponto, assim, até porque o nosso tempo já está chegando num limite aqui. Fala um pouco do futuro da esgrima para o paulistano e para o Regis. O que é o futuro do Regis com a esgrima, né? Com todos esses anos aqui já de trabalho. Eu quero mais 2 vezes o que eu já fiquei aqui, então 30, mais 60 anos trabalhando aqui. Não, eu quando falo, eu falo de verdade. Eu faço o que eu gosto. Então, eu estou chegando quase na aposentadoria, mas é só no papel. Enquanto o corpo me permitir, eu estou dentro. O que eu penso de paulistano? Eu acho que é vento em popa. Eu acho que o clube, com essa ideia de apoiar todos os esportes aqui dentro, a ideia de oportunizar o sócio, ou seja, eu vou ter sempre a matéria de base, eu vou ter. Eu quero que os filhos desses que nos escutam venham experimentar. Eu vou voltar a dizer, eu tenho um esgrimista, o macarrão não tem um nadador. Eu tenho um esgrimista, o maleta não tem um tenista. Por quê? Porque os horários se interpõem, as coisas acontecem. Mas tem espaço para todo mundo. Então eu vou roubar da natação, vai fazer esgrima, depois volta para nadar, vai fazer polo. Mas eu tenho matéria humana dos mini-mini para começar, que vão continuar depois. Ou seja, se essa mecânica continuar assim e melhorar nas arestas que tem que aparar, eu não tenho dúvida que isso aqui cada vez vai ser melhor. Eu não é nem tenho dúvida, eu tenho certeza que vai ser melhor. E com um atleta olímpico, né? Não, a ideia é essa aqui, escrever o livro, plantar uma árvore e ser técnico olímpico, né? Vamos lá. Tá certo. Então é isso. Regis, obrigado por esse papo hoje aqui na Paulistano Rádio. Lembrando também que é a primeira vez, o Regis vai voltar mais vezes, tem muita história. Não cabe só nessa conversa, não vai caber nem nesse livro que você está dizendo que vai querer fazer. Para você que assistiu a gente, lembrando, curte aí, compartilha. Se tiver pergunta para o Regis, se quiser falar alguma coisa, deixa um comentário que a gente encaminha. Depois a gente vê como retornar também. Agradecer de novo a presença do Murilo, sempre, para participar dos papos aqui na Paulistano Rádio, num podcast. Obrigado de novo e até a próxima.
Paulistano Rádio.